O nosso convidado de hoje, que nós estamos entrevistando, que vai ficar aqui no canal do YouTube, é o deputado Reginaldo Veras. Reginaldo Veras Coelho, ou Reginaldo Coelho Veras. Explica um pouco sobre quem deu a origem ao seu nome, deputado. Rapaz, meu nome, eu nasci em 1973, no dia 2 de janeiro, em Crateús, no Ceará. Mamãe, naquele contexto, no início dos anos 70, o cantor que bombava no Nordeste era o Reginaldo Rossi. Mamãe achou o nome legal, porque ela estava cansada de José, Antônio, Maria, Chico, Manel, e falou, não, vou botar um nome mais moderno, isso na concepção dela. E como o Reginaldo Rossi estava bombando naquela época, ela acabou me batizando de Reginaldo. Aí o Veras é da família. Tem algo de... Veras é nome brasileiro mesmo? Ou tem alguma... Olha, na nossa família tem alguns historiadores e antropólogos. E esse povo, sem ter o que fazer, foi buscar a origem do nome. Então, a origem do nome está ligada à Espanha, e a Espanha e Portugal, na época ainda da Península Ibérica, quando Portugal e Espanha formavam um só país. Duas famílias migraram para o interior do Ceará, acabaram se encontrando por ali e nasceu a família Veras. Essa família Veras hoje ela tem no Ceará, Pernambuco, no Piauí, na região de Parnaíba, e nos últimos 40 anos aí acabaram migrando também para o Tocantins e para Rondônia. Mas está ligada a um nome espanhol, uma família espanhola com origem portuguesa também. Nesse contexto, professor, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre a história do senhor, deixa para as pessoas como foi a infância do senhor, como foi a juventude, em base dessa pergunta, para que as pessoas venham conhecer um pouco sobre a sua trajetória, né? Cara, minha família chegou a Brasília no dia exato que eu fiz 5 anos de idade. No dia 2 de janeiro de 1978, nós chegamos a Brasília, passamos a virada do ano dentro do ônibus, do Ceará para cá. Fui morar no Setoró, na Ceilândia, depois na Ceilândia Norte, e a partir de 1979, a minha família foi contemplada com uma casa do antigo, como se fosse hoje a CODAB, do programa de governo, programa de moradia, e fomos morar no setor P-Norte da Ceilândia. Então, minha vida toda foi no setor P-Norte, e a minha infância foi como a de todos os jovens pobres de periferia, que têm aí mais de 35 anos. Só tinha uma roupa, jogava no meio da rua, geralmente só de short, porque não tinha outra roupa mesmo, e descalço, e jogava no barro. Eu ainda era privilegiado, porque a rua que eu morava tinha asfalto. No início era a única rua asfaltada, porque eles asfaltavam a rua de porta de escola. Estudei em escola pública, fiz todas aquelas brincadeiras lá de criança, soltar pipa, peão, enfinca, pique-esconde, pique-pega, toda essa ladainha que a infância de periferia permitiu. Toda a vida estudei em escola pública, passei na universidade pública, fiz pós-graduação em universidade pública, então eu sou a consequência, eu sou o resultado do investimento na educação pública. Essa é a infância de todo mundo, vida extremamente limitada pela pobreza, vendi o almoço para comprar a janta, éramos 6 irmãos, papai pedreiro, mamãe trabalhava ali de doméstica e de dona de casa, e era arroxo total. Mas mamãe era dura, e todo mundo teve que estudar, e hoje todos são servidores públicos. Parabéns por história de superação, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu trago ao meu programa, embora tenham poucas entrevistas, que eu sempre trago pessoas de posicionamento forte, né? Pessoas que teve uma história, teve um contexto, que não nasceu em berço de ouro e que hoje faz com que nós venhamos ter a esperança também de conquistar coisas melhores para nós, né? Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez por essa história de superação. Eu queria só deixar bem claro para as pessoas que o nosso querido deputado, ele tem como formação, ele é licenciatura em geografia, né? Correto? Deputado, explica mais um pouco sobre o que fez o senhor escolher essa formação. Quem foi a pessoa que decidiu, ou se teve alguém aí no... Eu sou licenciado e bacharelado em Geografia pela Universidade de Brasília
Passei no vestibular com 18 anos, saindo da escola pública. Na época até foi uma referência no bairro em que eu morava, porque no início dos anos 90, pobre não estudava na UNB. Era coisa rara, ela era uma universidade bastante elitista, ainda é, mas hoje com menos intensidade. Então, assim, foi até um fenômeno no bairro onde eu morava, porque a galera falou assim, não, se o Regi dá conta, eu também dou conta. E isso foi muito bom. Muita gente abriu a janela, abriu a perspectiva para que outros buscassem esse caminho. Por que que eu escolhi geografia? Eu sempre quis ser professor. E por que que eu queria ser professor? Naquele bairro muito pobre de periferia que nós morávamos, eu dizia, quais eram as pessoas mais bem-sucedidas que eu conhecia? Meus professores. Eles eram as pessoas mais bem-sucedidas. A gente não conhecia ninguém, nem de classe média. Resultado, eu falei o quê? Eu quero ser professor, porque eu não quero reproduzir a situação do meu pai, ganhar salário mínimo para alimentar 8, e morria de medo de ir para o quartel. Morria de medo de servir as Forças Armadas. Então eu não queria servir as Forças Armadas. E quem passava no vestibular não servia, e nem queria reproduzir a miséria da situação que meu pai, sem estudo e pedreiro, analfabeto, submetia a família. Então juntou a necessidade com a vontade e acabei ali me dedicando e passando no vestibular de geografia na UNB. E aí escolhi geografia porque tinha professores inspiradores e acabou me levando aquilo. Muito posteriormente, já um homem maduro, eu também me formei em educação física, mas nunca cheguei a exercer plenamente a função. Hoje o senhor trabalha como deputado e também ainda dá palestras, né? Ainda sobre educação e tudo mais, e nunca deixou a sala de aula. Eu quero até parabenizar o senhor em vídeo agora, pelos seus 30 anos, né, professor? Eu quero que o senhor fale sobre um pouco qual foram as maiores dificuldades entre esses 30 anos estar de frente a uma sala de aula. A maior dificuldade de todo professor de rede pública da periferia, principalmente nos anos 90, era a falta de condições de trabalho. Eram escolas extremamente precárias, o profissional não valorizado, né, salário baixo, escola precária, falta de material e, acima de tudo, falta de perspectiva de um estudante e a família dele entender que a educação é o único caminho para sair daquela situação de pobreza. Então, hoje isso já mudou bastante, a informação está maior, ainda tem problemas, já melhorou bastante, a parte de infraestrutura, de condição material, de salário não melhorou não, e ao contrário, fez piorar, para falar a verdade. Mas no início a situação foi essa. Os professores da rede pública, eu também sempre dei aula na rede particular, são altamente capacitados. O grande problema é essa falta de condição de trabalho e a falta de envolvimento da família com o estudo da criança e do adolescente. Eu sempre digo que no dia que a família do estudante da escola pública cobrar, do mesmo jeito que a família do estudante da escola particular cobra, e cobrar dos professores, da escola e do filho, principalmente, o rendimento das duas se iguala tranquilamente. É a participação da família que, no meu entender, virá fazer essa diferença. Entender do senhor, falta participação dos pais na escola pública para ser igual à escola particular? Falta nas duas, porque o pai da escola particular não participa muito, não. Mas ele, por pagar e pagar caro, ele cobra pelo menos do menino. Tu já fez o dever? Como é que tá na escola? Tá. Na escola pública, o pai geralmente acha que ele colocou lá, pronto, acabou a obrigação dele. Se quer a tarefa de casa, a maioria cobra. Quem já foi professor de escola pública, na particular também não é diferente, o pai só aparece quando tem a reunião, e ele ainda é com pressa. Me dá logo esse boletim aí que eu tenho mais o que fazer. Ou seja, o pai não se envolve plenamente na vida do estudante. No dia que o fizer, os dois setores se igualam. Professor, nós estamos em época de pandemia. O senhor acha que é o certo voltar à aula presencial? Isso seria certo os governantes decidirem ou mais os pais? Em sua opinião, dá um pouco um relato sobre isso. Não acha certo já voltar à aula? Primeiro ponto, governante sempre tem culpa, porque ele está ali para governar, está ali para gerir, para administrar. Se ele não apresenta para a sociedade as devidas soluções, a culpa é dele. Agora, é só dele? Claro que não.
Tudo que acontece existe uma consequência compartilhada entre o poder público e a sociedade. Veja bem, está na hora de voltar? Agora não. Mas à medida que a vacinação for avançando, como estava, vou pegar o exemplo do Distrito Federal, os profissionais de educação estão sendo paulatinamente vacinados. Acredito que até agosto já vacine. Algumas medidas sanitárias já foram adotadas nas escolas, né? E isso tem que ser de forma continuada. Então, assim, considerando que está avançando a vacinação de todos os profissionais de educação, considerando que estão adotando medidas sanitárias, vai ser 100%? Não. Mas talvez a gente já possa voltar adotando um modelo híbrido. Os professores estão sendo pressionados a voltar, a gente quer voltar sim, mas quer voltar com o mínimo de segurança. Claro que isso não pode ser uma decisão única dos agentes políticos, dos agentes administrativos. Isso é uma decisão que tem que ser tomada conjuntamente com a sociedade. Afinal de contas, não é o nosso filho que estará lá, é o filho das pessoas. Muito obrigado aí por ter nos esclarecido sobre esse assunto. Agora vamos chegar a um assunto que tenho certeza que muitas pessoas querem saber, sobre a questão de o que levou o senhor a ser deputado. Qual foi, o senhor já falou o que levou o senhor a ser professor, agora nós queremos saber o que levou o senhor a escolher a defender o povo, né? A ser um defensor aí do povo. O senhor pode explicar para nós o que Olha só, Carlos, nunca passou na minha vida, na minha cabeça, a ideia de ser parlamentar. Nunca. Sempre fui um agente político muito ativo, como cidadão. Sempre militei, sempre critiquei, sempre participei, sempre fiz campanha, mas nunca fui filiado a nenhum partido. Tudo isso como uma decisão de cidadania. E como sou professor de geografia, já fui professor de ciência política, de sociologia, de história e de temas de relações internacionais, isso é parte da minha vida desde sempre. A minha família sempre atuou politicamente como cidadão, a gente nunca foi filiado a partidos políticos. A gente tem uma formação ali dentro da Igreja Católica, dentro da teologia da libertação e dos núcleos de base da Igreja Católica, então sempre houve esse tipo de ação. Mas nunca passou na cabeça ser deputado. Tem uma história curiosa. Em 2010, o meu amigo, deputado Israel Batista, que hoje é deputado federal, que é um menino, e era mais menino em 2010, ele foi eleito e a gente estava acompanhando a apuração até num bar aqui da cidade de Taguatinga, onde eu moro, no bar Adega da Cachaça. Estava lá um grupo de professores, amigos reunidos, a gente bebendo, conversando, e como estava no período eleitoral, naturalmente a conversa era a respeito de política. E o deputado Israel foi eleito. E aí o grupo falou, pô, o Israel é caçula dentro do nosso grupo, não tem a capilaridade que tem entre os alunos e conseguiu ser eleito. Por que que um de nós não se candidata? Por que que um de nós não ocupa esse espaço? E aquilo que começou como brincadeira foi tomando corpo ao longo do processo. Esse grupo de amigos entendeu que o meu nome era o que tinha mais capilaridade, que era o mais viável, e acabou que a gente começou a pensar nisso seriamente. Quando escolheram o meu nome, e eu não achava o melhor nome, falei, beleza, vamos analisar. Conversei com a família deu o ok, e aí a gente estabeleceu algumas regras. Só vou se for em partido de esquerda, é o meu campo de formação, eu só vou se tiver essa linha de trabalho, de economicidade, de extrema honestidade, de combate ao nepotismo, de eficiência no trabalho. Então eu estabeleci algumas diretrizes de não aceitar financiamento de campanha, que eu não aceitei nas duas em que eu participei, que a realidade exigia isso. Então cada centavo gasto na campanha foi do meu bolso, nem os amigos puderam contribuir. Quem quisesse contribuir era em forma de trabalho voluntário. E acabou dando certo. Então, de alguma maneira, eu sempre digo ao meu amigo deputado Israel que ele acabou inspirando a nossa participação no processo político eleitoral. E foi um projeto vitorioso, e não é um projeto meu. Eu estabeleci diretrizes, mas sempre deixei muito claro que é um projeto coletivo. As nossas ações são coletivas, as nossas decisões são coletivas, mas dentro de uma linha de trabalho que eu me recuso a transigir. Eu sou intransigente nessa linha de trabalho e nos meus princípios. Quem gosta está comigo. Quem não gosta, tinha 1.770 candidatos a distrital. Não é possível que o povo não achasse um que pensasse igual a eles.
Então eu digo que não sou eu que tenho naturalmente que me adaptar. Eu não tenho uma obrigação de me adaptar a todos os eleitores. Eu tenho a obrigação de me adaptar àqueles que acreditam no meu projeto, nas minhas concepções e nas minhas ideias. E esses eu nunca desonrei. Parabéns pela sua colocação, viu, e pela sua honra. Professor, só para ressaltar, o senhor é um dos deputados distritais que não são a favor de algumas verbas, né? De algumas regalias que o deputado tem, né? Cita mais um pouco sobre essa questão para deixar bem claro para as pessoas. Até quero parabenizar o senhor por essa colocação e por essa escolha, viu? Que é uma escolha muito nobre. Então veja bem, o meu amigo Carlos, quando a gente estabeleceu essa diretriz de candidatura, um dos princípios era o princípio da economicidade. E já no panfleto de campanha, seguindo a linha do senador Regufe, do meu amigo, senador Regufe, se Deus quiser, futuro governador de Brasília, terá meu apoio assim que concretizar essa candidatura. Então, seguindo a linha do senador Regufe, a gente resolveu que ia abrir mão. Está escrito e explícito no meu panfleto de campanha de 2014. Só usarei verbas que forem imprescindíveis para o pleno exercício do mandato. E aí, para aqueles que estão nos assistindo entenderem, lá na Câmara Legislativa, você tem a verba de gabinete, que é para você contratar as pessoas que trabalham com você. Você tem a verba indenizatória, que é a que dá mais confusão. Essa era de R$250 mil por mês, para você gastar com combustível, aluguel de carro, aluguel de imóvel para fazer escritório, consultoria, seja lá o que for. E ainda tinha a verba de correspondência, para tu mandar cartinha em época de Natal, aquela carta velha que tu amassa e joga fora. Feliz Natal, Carlos V. Tu fala, puta que pariu, quem quer saber da porra desse negócio? Pois bem, então logo de cara eu abri mão de 100% da verba indenizatória. 100%. Calculem, 250 mil vezes 12 vezes 4, e você tem ideia dos milhões de economia que isso representa aos cofres públicos durante o mandato. E abrir mão também da verba de correspondência. Não vou mandar cartinha para ninguém. No mundo de internet, de e-mail, de tudo, não tem sentido você estar gastando. Então, nunca usei isso. Eu uso a verba de gabinete, porque o meu mandato é concreto, é efetivo e eu atuo em todo o Distrito Federal. E eu preciso de pessoas capacitadas e competentes para trabalhar comigo e para ouvir a comunidade e trazer as demandas para o meu gabinete. E aí a gente tentar tomar uma ação. Em milhões, a gente acaba economizando bastante. E aí, a gente criou uma linha de trabalho, tanto que, no meu primeiro mandato, eu protocolei um projeto para acabar com a verba indenizatória. Se eu consigo fazer meu mandato gastando nada, por que os outros não conseguem? Depois de muita luta, eu não consegui extinguir a verba indenizatória, mas pelo menos consegui reduzir em 40%. Todos os deputados hoje tiveram uma redução em 40%. Muitos deputados não gostaram, porque usam plenamente essa verba. Mas eu entrei para isso, como eu sempre digo, eu não entrei na Câmara para fazer amizade. Eu entrei lá para fazer a diferença. E estou tentando fazer a diferença, desafiando Deus e o mundo. É isso. O senhor falou, o senhor mora em Taguatinga, né? Isso. Mora em Taguatinga. Bacana. É o segundo mandato? Como eu te disse, eu nunca tinha nem me filiado a partido político. Quando resolvi ser candidato em 2014, fiz um estudo junto com esse grupo que eu te falei anteriormente, a respeito dos estatutos dos partidos. Deixei claro, eu preciso de um partido de esquerda, a minha família foi formada nesse sentido. Eu sou um humanista, eu sou um cara que combate as desigualdades sociais desde sempre. Eu sou um cara que entende que a importância da presença do Estado em vários setores da sociedade. Então, em virtude da minha formação e das minhas concepções, eu só posso estar em um partido de esquerda, que defende essas ideias, né? Presença do Estado, onde é necessário, combate à desigualdade social, respeito às minorias, respeito à pluralidade, à diversidade, então não me cabe em outro lugar. E aí eu acabei, por influência do Regufe, do professor Cristóvão Buarque, e por influência do professor Darcy Ribeiro, né, criador da UNB, e do Brizola, acabei me filiando ao PDT, de onde nunca saí e não pretendo sair, apesar de alguns lá não gostarem muito de mim, não tem problema, tá claro? Me filiei,
fiz a campanha do jeito que eu te disse, fui eleito em 2014 com 12.506 votos, fui reeleito em 2018 com 28 mil votos, 27.998. Eu queria que o senhor desse dois pontos de vista seu, tá? Sem influenciar em nada, mas opiniões próprias mesmo do senhor. Em sua opinião, qual foi o melhor governador aqui do Distrito Federal? Olha só dá para a gente entender os governadores do período democrático, né? Porque então, o primeiro governador do período democrático foi o governador Joaquim Roriz, que fez história, e é uma personalidade até hoje, ainda que eu nunca tenha tido simpatia política pelas ações dele, que foi logo depois substituído pelo governador Cristóvão. Então eu sou até suspeito para falar, mas vou tentar aqui me restringir à análise administrativa. Administrativamente, para mim, o melhor governador do Distrito Federal foi o professor Cristóvão Buarque. Por quê? Quando ele assume o governo em 1994, não existia fundo constitucional. Não existia. Essa grana, a gente aprovou ontem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento previsto para o DF no ano que vem é de 43 bilhões. Desses 43 bilhões, quase 20 bilhões representam o fundo constitucional. Os 17 bi. Ou seja, é grana pra cacete, que antes não chegava aos cofres do Distrito Federal. Quando o Cristóvão assumiu, ele assumiu cheio de problemas que tinham sido deixados pelo governador Roriz. Naquela época não tinha lei de responsabilidade fiscal. Eu lembro que o Roriz, no dia 31 de dezembro, último dia de mandato, ele assinou, por exemplo, o direito aos servidores públicos terem auxílio alimentação. Tá, só que ele deixou o direito, mas não existia orçamento para isso, não tinha dinheiro para pagar. Logo, o Cristóvão não pagou porque não tinha dinheiro. Logo, isso ficou precatório e muitos não receberam até hoje, né, aquele primeiro ano e tudo mais. Então, o Cristóvão ele fez um governo muito criativo, que deixou marcas pela criatividade. Né? E depois ele não foi reeleito, lembra que você é jovem, não vai lembrar, o Roriz teve apenas 0,5% dos votos quando os dois disputaram a reeleição e o Roriz voltando. Então, pela falta de recursos, porque na época não tinha lei de responsabilidade fiscal, na época era mais difícil administrar, e a forma como o Cristóvão pegou o governo e conseguiu governar com bastante criatividade e pouco recurso, comparado a hoje, eu considero ele um governo muito interessante e que deixou marcas. Agora, essa história de melhor governo é sempre complicado. Todo governo tem coisas boas, todo governo tem coisas ruins. O bom governo é o que dá continuidade ao que o anterior fazia no que é bom. O grande problema do Brasil é que João entrava no lugar de Chico. Chico tinha feito coisa boa, certamente, mas destrói tudo que Chico fez e vamos começar tudo do zero. Então, de 4 em 4 anos, a gente sempre começava do zero, ao invés de dar continuidade àquilo que é bom. O presidente Fernando Henrique foi um diferencial nisso. O presidente Lula, o que tinha de bom no presidente Fernando Henrique, o Lula deu continuidade. Por isso que acabou fazendo um mandato sensacional nos 4 primeiros anos e virou uma referência e foi reeleito depois. Então não existe bom governo. Eu digo que o bom governo é o que pega aquilo que tinha de bom do anterior, dá continuidade e cria seus próprios programas e cria seus próprios projetos. O senhor é a favor ou contra do impeachment do Bolsonaro? Vamos entender. Eu acho o presidente Bolsonaro despreparado, desqualificado, incompetente, um moleque. Ele é um moleque no exercício da presidência. Ele não tem a menor estrutura de chefe de Estado. E ele faz questão de ser assim. Ele faz questão de se comportar, não como presidente, e sim como um moleque. Essa é a verdade. Agora, nós estamos tendo aí, já tem mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, aí protocolado na Câmara. Para andar, um desses pedidos tem que ser aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados. Ele já fez uma série de arbitrariedades, barbaridades e mais. Agora, eu juro para você, se essa CPI da saúde, essa questão toda da vacina evoluir e trouxer provas mais cabais, aí sim tem que abrir um processo de impeachment. Porque senão nós estaríamos sendo, de alguma maneira, prevaricando. Nós estaríamos sendo omissos caso tenha provas concretas e cabais e mantendo um bandido na presidência.
Eu entendo que, no momento, se nós formos pegar dentro da legalidade, quero deixar claro, e todos têm que saber, o impeachment não é um processo jurídico. O impeachment é um processo político. Olha, a presidenta Dilma nunca foi condenada a nada na justiça. Nunca. Mas foi impeachmentada, porque é uma ação política, não é uma ação jurídica. No momento, não tem elemento jurídico ainda para que o presidente seja impeachmentado, né? Mesmo se abrir o processo de impeachment nesse momento, eu entendo que as forças políticas não são suficientes ainda para tirá-lo, e muito menos a pressão da sociedade. A pressão da sociedade, até por causa da pandemia, o povo está com medo de ir às ruas, de aglomerar e de se manifestar. Agora você também percebe que começa a existir um movimento. A popularidade do presidente caiu bastante, a sociedade começa a ir para a rua, ele ainda tem lá os seus defensores, isso é absolutamente natural e democrático, mas, então assim, se for por mim, eu defendo que ele fique até o fim, até para a sociedade saber em quem está votando, que a gente não pode entregar o país na mão de um aventureiro, e ele sempre foi um aventureiro. Eu torço para que a coisa se acalme e para que ele saia, sim, da presidência, mas dentro do processo democrático, que ele seja derrotado nas urnas. E eu espero que seja. Eu espero que o Bolsonaro seja derrotado nas ruas por entender que ele é desqualificado, despreparado e não tem a menor competência para ser presidente do Brasil. Em uma colocação hoje, professor, Lula ou Bolsonaro? Lula ou Bolsonaro? Ciro Gomes. Essa é uma pergunta importante. A gente não pode se amarrar a essa bipolarização. Os eleitores do Bolsonaro, os eleitores do Lula, ficam um cutucando o outro para extirpar qualquer outra possibilidade. O Brasil não pode ficar dividido entre esses dois. O Brasil tem que entender que nós temos outras alternativas. Eu entendo que o candidato Ciro Gomes, do PDT, é uma alternativa com experiência, com capacidade, com uma vida limpa. Você sabe que o Ciro responde a um monte de processos, mas todos eles por chamar ladrão de ladrão. Ele chama ladrão de ladrão, aí os caras o processam por calúnia e difamação e ele nunca perdeu nenhuma. Ou seja, os ladrões eram ladrões mesmo, ou não tiveram coragem de questionar. Ciro abriu mão de tudo que era regalia que ele tinha ao longo da vida política. O presidente Bolsonaro nunca abriu mão de nada. Ao contrário, acumulou todas, só para a gente fazer um paralelo. O Lula acumulou algumas que tinha também. Então nós temos uma terceira via. Ciro já foi ministro, Ciro Gomes já foi governador, Ciro Gomes já foi deputado federal. Ele tem experiência política e ele tem experiência administrativa. Então a população brasileira não pode se limitar a essa visão fechada de que só tem dois caminhos. E se tiver só dois caminhos, está na hora da gente construir o terceiro caminho e abrir uma nova estrada. Então nem Lula, nem Bolsonaro. Meu candidato é Ciro Gomes. Obrigado pela colocação do senhor, o senhor ser bem posicionado, viu? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, para os seus seguidores, para os seus eleitores, para aquelas pessoas que vão acompanhar o senhor e que acompanham, uma mensagem de fé e esperança, que nós precisamos disso. Mas, primeiro, sim, isso vai passar. Isso vai passar. A gente vai guardar as feridas desse período por algumas décadas. Economicamente, a gente vai levar um período bom para se recuperar. Emocionalmente, 500 mil de vidas perdidas, a gente leva mais tempo para se recuperar, mas isso vai passar. E é claro que vai passar o quanto antes nós tomarmos as medidas sanitárias necessárias, e todos nós sabemos quais são elas. Tudo isso poderia ter sido menos doloroso e menos traumático se as autoridades tivessem agido de forma mais planejada, com mais capacidade administrativa. A culpa de tudo que aconteceu, de muita coisa do que aconteceu de ruim, mas não de tudo, eu lembro, tudo é culpa do Estado e da sociedade. E no Estado, representantes são os gestores, são os administradores, são os políticos. E todos nós carregamos culpa. Até quem defendia ou quem não defendia. Quem era negacionista e quem não era. Eu, por exemplo, me sinto culpado por não conseguir convencer todos os meus amigos, os meus colegas de Câmara dos Deputados, de que as medidas que estavam sendo tomadas eram insuficientes.
Então eu não tive capacidade de convencer a todos, ou nem capacidade de convencer a maioria. Mas hoje eu tomei vacina. E hoje eu fiz uma postagem, que foi uma postagem, eu tomei a Coronavac hoje, graças a Deus, 48 anos de idade. Tá vendo? Ser velhinho de vez em quando tem uma importância. Além da experiência que a gente adquire também aí alguns direitos. Então tomei a vacina. E fiz uma postagem deixando claro, todos têm culpa, mas o maior culpado foi o mandatário do país. A falta de capacidade, a falta de gerenciamento, a falta de competência, a possibilidade de corrupção na saúde, aponta o presidente Bolsonaro como principal culpado por a gente demorar a sair dessa situação, pelo impacto econômico e pelas muitas vidas perdidas. Aquela política negacionista de negar o uso da máscara, de negar o uso da vacina, de dizer que ia virar jacaré, de não comprar vacina quando foi ofertado no período certo. Então, ninguém pode se furtar de defender aquele que teve a culpa maior. Você pode ser bolsonarista, você pode gostar, mas se você negar que ele teve culpa, você está sendo conivente. E eu não sou conivente, eu não sou omisso, eu não prevarico. Eu aponto quem tem culpa. E hoje eu apontei, já venho fazendo há muito tempo, mas hoje eu apontei com muita ênfase que o principal culpado, não estou dizendo que é o único, pela situação que nós estamos, é o incompetente presidente da República. E o recado é esse, vamos lá, vamos nos cuidar, vamos trabalhar, que isso vai passar e a gente começa a mudar pouco a pouco a realidade desse país. Deputado, se o senhor tivesse hoje como presidente, qual era o ponto principal que o senhor não teria deixado influenciar sobre essa pandemia? O principal era, vamos tratar a pandemia de forma séria. Vamos ouvir o que os cientistas dizem. Eu tenho uma formação científica, né, formado na universidade, pós-graduado, pesquisador, já fui pesquisador do CNPq. Então eu sei a importância da ciência, dos métodos científicos, da pesquisa, do empirismo. Então era primeiro, vamos levar a ciência a sério e de acordo com o que dizem os cientistas. Porque essa galera se estuda, especializa, não é para fazer gracinha, é para apontar caminhos para os problemas da sociedade. Teria tratado toda essa problemática de forma científica e enfatizando a capacidade administrativa. Eu, como deputado, por 2 mandatos, o professor Reginaldo, teve algum que marcou, eu tenho certeza, a vida do senhor. Tem como o senhor citar algum desses projetos assim que até hoje que a mais marcou o senhor aí na Câmara? Claro. Quando eu assumi o mandato, como eu sou professor, né? Não, vou fazer inicialmente um mandato voltado para a educação. Nunca teve na Câmara um professor que representasse fielmente a educação. Esse vai ser meu caminho. Então eu montei uma equipe de especialistas em educação que são inteligentes e capazes de se especializar em outras áreas. Eu lembro que quando eu fui eleito um especialista em administração de mandatos, camarada disse, você precisa ter um cara formado em orçamento, você precisa ter um cara formado em contabilidade, você precisa ter um jornalista, você precisa ter um cara da engenharia, um cara disso, um cara daquilo. Falei, massa. Alguns postos eu sabia que eram fundamentais. A exemplo do especialista em orçamento, e Deus me abençoou botando no meu caminho uma servidora da Câmara Legislativa, uma das 5 pessoas mais competentes do Distrito Federal em orçamento. Eu sempre digo que se não fosse ela, eu estava ferrado, porque é uma área muito sensível, então você tem que ter uma pessoa técnica e capacitada. Um beijo aqui para minha assessora Patrícia Dubó, que é servidora de carreira da Câmara Legislativa, nunca tinha trabalhado com deputado nenhum e aceitou o convite de trabalhar comigo. Eu sou muito grato a ela, ela contribui muito para o nosso mandato e para a sociedade do Distrito Federal. A parte de jornalista, está acompanhando aqui a gente, Isis Dantas e Ana Maduro, 2 moças muito fantásticas e competentes. Agora os outros são professores. E eu falei, eu dou 2 meses para você virar especialista nisso, especialista naquilo outro, fora a doutora Denise Vargas, que é a nossa assessora de Direito Constitucional,
que já era muito da área. E aí a galera se virou nos 30, muito capazes, muito competentes, foram lá e aprenderam. Tá bacana? E aí a gente fez um mandato voltado para a educação inicialmente. Qual foi a minha maior marca, que é o que me marca até hoje? Vitor, de 1990, quando foi criada a Câmara Legislativa, até 2015, quantos reais de emenda parlamentar foram mandados para as escolas públicas? 0. Em 2015, eu que tinha essa equipe, eu que já tinha experiência, eu que já tinha essa direção de escola, tá? Consegui estudar a legislação, a gente mudou a lei e permitiu que a grana de emenda fosse mandada direto para a escola, para reformas, para construção, para reparos e para projetos pedagógicos. Então, nesses 6 anos, Vitor, eu sozinho, como deputado, consegui colocar dinheiro, que virou obra, que virou projeto pedagógico dentro das escolas, 30 milhões de reais. Quem é da área escolar vê que a realidade é pouco ainda. A realidade escolar está se transformando pouco a pouco. Agora, o que mais me orgulha não é eu ter sido pioneiro, é a gente ter dado um exemplo que arrastou. Hoje, todos os deputados colocam emendas parlamentares, uns mais, outros menos, mas todos colocam nas escolas públicas. E aí o professor Acácio, que trabalha comigo, professor Josafá, né, hoje o professor Marcos e o professor Juscelino, você vê quem é a galera professor, essa galera arrebenta e me ajuda a fazer esse trabalho que virou marca na história política do Distrito Federal. Se eu largar a política hoje, a gente deixou um legado para 20 anos. Durante 20 anos, pelo menos, a galera vai lembrar, olha, tal coisa está assim e aconteceu, porque lá atrás teve um deputado chamado Reginaldo Veras que investiu. Então, me orgulho muito disso. Eu honro meus compromissos, eu faço o que eu me propus a fazer e tento atrair outros admiradores da educação e do que é certo, outros deputados, para também fazer isso junto conosco. Parabéns, né? Quando um começa, vai os outros, mesmo que não consigam ir na mesma frequência que o senhor, né, professor? Mas faz... Cada um tem sua área de atuação, mas todos estão fazendo, com certeza. O senhor tem um projeto para estar novamente conosco aí representando na Câmara? Vitor, assim, esse negócio de política gera ansiedade e angústia também. Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e falar dane-se e voltar para a sua vida e tudo mais. Só que hoje a gente tem... Né, professor? Muita cobrança, né? O que é normal. Quem se mete na vida pública tem que saber que vai ser cobrado. Qualquer cargo de direção ou de chefia que você exerce ou numa pequena empresa ou na presidência da República, você vai ser cobrado. Então você tem que saber onde está se metendo. Eu sabia onde eu estava me metendo, de vez em quando aí gera uns picos de ansiedade, tudo, dá vontade de abandonar, mas aí a gente põe o pé no chão, a gente sabe que tem compromisso com os nossos eleitores, com aqueles que admiram o nosso trabalho e com a sociedade, e aí você volta atrás. Qual é a minha meta? Eu estou decidido em 95%. E por que não 100%? Porque ainda falta 1 ano e 3 meses para a eleição. E política, como diziam alguns teóricos, alguns práticos, política é igual nuvem. Ora você olha, ela está de um jeito, daqui a alguns minutos ela está de outro, muda constantemente. Mas se continuar o meu trabalho e essa linha que eu venho analisando na política do DF, eu serei candidato a deputado federal em 2022. Eu acho que eu já fiz 2 mandatos de distrital, a gente já deixou uma marca, tem que abrir o espaço para novas lideranças, para novas ideias surgirem na Câmara Legislativa. Eu tenho novas ideias para levar para a Câmara Federal, então acho que esse é o caminho. Então, mesmo sabendo que é difícil, porque eu vou fazer uma campanha de novo, sem dinheiro, sem barganha, sem vinculação, sem nada, com cuspe, sola de sapato na rua e com o meu trabalho, eu serei candidato a deputado federal. Se o eleitor gostar, se Deus abençoar, a gente vai ter êxito e chega lá. Se não conseguir, eu continuo na minha sala de aula, de onde eu nunca saí, porque eu continuo dando aula. É outra vantagem do meu trabalho. Eu não tenho apego ao mandato. Não tenho apego. Se a sociedade quiser que eu continue,
beleza. Se não, minha vida continua como professor da rede pública e como professor de preparatório para O concurso. senhor teve professores, né? Eu queria que o senhor deixasse um abraço para alguns dos seus professores que eu tenho certeza que o senhor vai lembrar, que Eu mais lembro. uma historinha dele, para que nós venhamos saber o que marcou em algum dos seus professores na sua época de estudo, professor. Eu tive professores maravilhosos ao longo da história e sou a síntese dos ensinamentos de muitos deles, né? No Centro de Ensino Médio 5, né, a gente teve grandes professores, professor Cristo, professor de Educação Física, que é meu amigão até hoje, o Milton, acabou de lembrar ali, ó, professora Jacinta, professora de Geografia, que teve grande influência sobre a minha escolha, professor Rosendo, que era professor de História, tá? Professor, me foge o nome dele agora, ele era um senhorzinho, mas hoje muito do que eu sei de gramática, técnica de redação, até hoje eu aprendi com ele lá, com 17 anos de idade, ele foi fundamental para eu passar no vestibular. Hoje ele já é falecido, ele já era bem idoso, quando eu era ainda lá um menino. Na faculdade, professor Cristóvão, que foi meu professor, professor Aldo Paviani, o maior especialista, um dos maiores especialistas na questão urbana do Distrito Federal, um cara que tem grande influência, né, na minha formação. Eu que ainda dou aula aí de História e Geografia do Distrito Federal, sou professor de região, de RID, né, que cai em tudo que é concurso, e o professor Aldo Paviani tem grande força na minha linha de trabalho e tudo mais. Então, assim, tivesse você, a gente é pego de surpresa, não lembra, mas eu lembraria aqui facilmente de, no mínimo, 30 nomes de professores que influenciaram bastante a minha vida. Professora Marlene, lá do Setor Norte, da Igreja Católica São Marcos e São Lucas, ela sabe o tanto que eu dei trabalho para ela, lá na escola classe 39, e naquela época não tinha esses conceitos, mas eu era hiperativo, eu não era nem hiper, eu era hiper, mega, plus, advanced ativo, né? TDAH, essas coisas todas aí que o povo tem hoje, eu era tudo isso, naquela época não existia diagnóstico. E eles todos foram muito pacientes comigo, foram muitos colaboradores, e assim, eu sou sempre agradecido a todos os meus professores. Até hoje, nas aulas, o senhor é bem descontraído, leva muito na animação, né? Ainda continua bem animado. Graças a Deus eu sou animado lá e na vida política. E eu continuo exercendo a minha vida política com muita alegria, né? Mas com muita seriedade para gerir o patrimônio público e para gerir a coisa pública. Como eu sempre digo, intransigente nas minhas concepções e naquilo que eu julgo que é certo. Eu não jogo para a galera. Eu sou esse cara aqui, como cidadão, como professor e como parlamentar. Não jogo para a galera. Não quero agradar gregos e goianos. Eu quero defender a minha linha de trabalho e vai gostar de mim aqueles que entendem a minha linha de trabalho. Quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. Deixa uma experiência marcante que a sua mãe deixou para o senhor, que até hoje o senhor flui nessa vida aí de deputado, nessa vida de professor, que sua mãe te ensinou e que você ainda passa hoje em dia aí na sala de aula, na Câmara. Eu tenho certeza que ela deixou algum marco na sua vida. O maior ensinamento que a minha mãe deixou é o que a mãe de todos nós deixa. Estuda ou tu vai ser pobre o resto da vida. E o apelido de minha mãe, Dona Vilma Veras, eu sou muito o que minha mãe ensinou a gente, o apelido dela era Dona Vilma Mão de Martelo. Tenta entender por quê. Porque lá em casa ou estudava, meu irmão, ou estudava. Você está entendendo? Eu até brinco com a galera que eu conheci ali parte da violência na prática, porque mamãe descia o cacete quando a gente não andava na linha. E nos ensinou a ser muito justo, a ser muito correto, a ser fraterno, a ser solidário. E tudo isso a gente traz até hoje. A minha mãe, junto com a minha filha, são os dois grandes amores da minha vida, sem gerar ciúme para minha esposa que está aqui do meu lado. Elas são as pessoas que mais influenciaram no que eu sou hoje. Um beijo aqui para a Fátima, minha esposa, que está aqui. As pessoas aqui na lista de bate-papo perguntando, governador, nosso novo governador, tem alguma hipótese, professor? Sem chance, sem chance. Você sabe que muita gente cogitou essa possibilidade há até pouco tempo.
E até para não alimentar essa esperança nas pessoas, eu defini previamente que seria candidato a deputado federal. Mas eu estou aparecendo nas pesquisas, e as pesquisas já estão acontecendo, e tem pesquisa aí que eu apareço, e eu fico feliz, porque mostra que as pessoas confiam nesse trabalho. Tá, professor, e por que não ser? Olha, Carlos, o cargo de governador, ele é extremamente complexo e exige muita capacidade administrativa e, acima de tudo, muita experiência. Eu entendo da complexidade, eu até me entendo como uma pessoa que tem capacidade administrativa, mas eu ainda não tenho a experiência política necessária para governar o Distrito Federal. Aí alguém falou assim, alguém me perguntou, por que você não vem governador? Eu falei, porque eu não tenho experiência ainda. Aí a pessoa, mas o governador Ibanez também não tinha experiência. Aí eu falei, veja aí a diferença entre dois homens. Eu tenho responsabilidade e ele é irresponsável. Se um cara que nem eu, me considerando ainda inexperiente para governar o Distrito Federal, me candidatasse, seria irresponsabilidade da minha parte. Vai que eu ganho. Aí eu ia falar, eita porra, e agora eu vou fazer o quê? Então entenda, você tem que ter capacidade administrativa, você tem que ter experiência política, capacidade de diálogo, e eu ainda preciso me preparar melhor para isso, se for o desejo da sociedade brasileira. Foi muito bom conversar com o senhor, foi muito bom o senhor esclarecer, mas nos esclareceu tantas coisas que a gente precisava, e com muito sorriso no rosto, viu? Faltou. Falou, Carlos, estou sempre à sua disposição aqui para outros programas. Espero que eu tenha atendido a sua demanda. Eu nem te conheço, né? A gente está se conhecendo efetivamente hoje. Gente que está com o Carlos entrou em contato comigo. Olha, professor, eu tenho um projeto assim, você iria? Eu falei, vou, estou na paz e tal. É um prazer muito grande estar com vocês. Prazer em conhecer e torcer para que a gente logo se conheça pessoalmente. Os ditados que o senhor sempre usou, um cearense de nascença, ceilandense de coração, um apaixonado pelo Distrito Federal. O nome dele é Reginaldo Veras. Nosso querido deputado que está no peito dos ceilandenses, dos taguatinguenses, dos brasilienses. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, viu, deputado? Fechou. Beijo, que eu tenho outra reunião ali agora com outro professor. Grande abraço, galera. Essa entrevista estará disponível no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos. Muito obrigado.